até o símbolo do malvado aí. Mal. Fala. Chegou o momento. Chegou Chegou o momento de falar dele. O É o Flamengo, o Mengudo, venceu ontem. E eu acho que a gente vai voltar para aquela frase clássica do Esporte da Arena. Mais uma vez. Do Flamengo, venceu, mas não convenceu. Mas esse está sendo um campeonato, na minha opinião aqui, veio isso agora na minha cabeça. Está sendo um campeonato de que convencer não está sendo o principal. O principal está sendo vencer esse ano. Eu acho que os times estão evitando esse negócio de estamos jogando muito pelo ganhar. Ganhar está sendo mais importante para os clubes nesse momento. E o Flamengo consegue essa vitória ontem na Vila Belmiro, sem torcida. Jogou sem pressão no estádio, porque o Santos estava punido. Achei que o Vini fosse ficar sem fone, mano. Ele não, tirou o fone e abaixou. Ali. E, cara, uma partida movimentada em questão de gols, mas sonolenta, irmão. Dois times preguiçosos ontem, Flamengo e Santos. Cara, o Flamengo uma lentidão absurda na troca de passes. Lentidão bizarra. O Flamengo, não sei o que tá acontecendo. Tá rolando um rumor aí, tá? Eu vi isso acompanhando pelo Twitter. Que aparentemente São Paulo tá tentando segurar o time para embalar agora no próximo mês nessa sequência. Aquela sequência, Arthur, que você falou de julho. Falaram que ele explorou muito o time no treinamento nessa parada da Copa e o time tá sentindo esse cansaço. Perfeito. E o time tá cansado desses treinamentos. Aí eu não sei se é verdade, tá, galera? Isso aqui, apuração da galera no Twitter, dos setoristas do Flamengo. E, cara, a sequência do Flamengo aqui, fala ó, a sequência, só pra complementar seu comentário, Elé. Dia 1º de julho, Flamengo e Fortaleza no Maracanã. Já é um jogo chato. Dia 5 de julho, Flamengo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil no Maracanã também, nas quartas de final. Dia 8 de julho, um jogo muito difícil, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Na volta, dia 12 do 7, dia 12 de julho, Atlético Paranaense e Flamengo lá na Arena da Baixada, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Depois, no dia 16, Fluminense e Flamengo. Dia 22, Flamengo e América Mineiro no Maracanã. E pra fechar, Flamengo e Atlético Mineiro, dia 29, cara, então, lá na Casa do Galo. Você vê uma sequência dessa, o time vai ter que ser impecável nesse mês, principalmente nas competições de mata-mata. O Flamengo vai ter que jogar muito, vários confrontos diretos. E não vai poder jogar como vem jogando, cara. O time sonolento, uma troca de passes lenta. E você vê os gols do Santos, uma desatenção bizarra da defesa do Flamengo. O Santos que vem numa péssima fase, não fazia gol há não sei quantos jogos. Cara, conseguiu com facilidade achar 2 gols ali contra o Flamengo. E o Flamengo a segunda pior defesa entre os times da Série A. O Flamengo tá entre as 7 mais vazadas da Série A. É a segunda mais vazada, 17 gols sofridos. Cara, é aquela frase que o Arthur já citou aqui. O time que quer ser campeão tem que ter a defesa sólida, porque aquela frase famosinha, Arthur. O ataque ganha jogos, mas a defesa ganha campeonatos, irmão. Verdade. Isso não tá acontecendo. Falou isso. Phil Jackson. A gente não vê isso no Flamengo. E o time vem jogando numa inconstância bizarra. Os centroavantes sumiram do Flamengo. O Gabigol não joga mais centroavante há muito tempo. E o Pedro, quando entra, some da partida. O Pedro não aparece mais em campo. É uma fase. Uma fase, mas um esquema de jogo que não tá favorecendo o centroavante, sabe? Não favorece o centroavante. E aqui, ó, eu ia citar isso agora, o Lucão trouxe aqui pra gente, é até o destaque da partida, o diretor puder pôr na tela. O nosso menino Gerson, o Coringa, vapo, hat-trick de assistência, irmão. Hat-trick de assistência, isso é surpreendente, é interessante, né, cara? O Gerson, das mãos de São Paulo, ele vem fazendo uma temporada absurda, relembrando aí os bons tempos de Gerson. 3 assistências, participando bastante da partida. O Flamengo fez os gols com Cebolinha, que finalmente acertou um chute pro Cebolinha, porque, porra, tá difícil, irmão. Cebolinha acerta um chute, cara, uma raiva que eu passo com Cebolinha, mas enfim. Que isso, cara? Aqui eu tenho que ser profissional, esqueci disso. Cara, o Flamengo me deixa maluco, galera. O pessoal que acompanha aqui, meus amigos, sabe como é que eu fico maluco com esse Flamengo. Mas aqui vou ser profissional, tá, galera? Desculpa aí esse meu regizinho. Tomou um gol com Mendonça. Everton Ribeiro faz o gol de cabeça. Golaço do Everton Ribeiro. Pequenininho ali, mas acertou uma cabeçada bonita. Rodrigo Fernandes empata o jogo. E aí o Pulgar, um dos destaques aí do Flamengo nesse time do São Paulo, ele acerta mais um belo chute ali de fora, ali da entrada da área. E um golaço. Eu queria saber aí do Vini, o que ele achou desse jogo. Um jogo interessante, mas não muito bem jogado. Mais movimentado, como eu disse. 5 gols na partida, tem os números aí na tela.
Queria saber o que você achou desse jogo, como você vê o Flamengo aí para essa sequência difícil que tá chegando na temporada. Tem um jogo importante já na Libertadores nessa quarta, né? Cara, então, o Flamengo tem que se impor. Eu acho que, tipo assim, a virada de chave do time do Flamengo veio principalmente na Copa do Brasil contra o Fluminense. Eu acho que foi um dos momentos que o Flamengo virou a chave ali e falou, cara, nós somos o Flamengo, time bicampeão da Libertadores, que ganhamos, 2 brasileiros nos últimos anos e tudo mais. Então a gente, e tipo assim, o elenco do Flamengo, ele não se enfraqueceu. Foi ao contrário, ele se fortaleceu ainda mais. Então eu acho que, tipo assim, colocar a cabeça no lugar nesse momento é essencial. E, tipo assim, eu acho que quando o Sampaoli coloca o Arrascaeta no banco, eu acho que serve meio que de um atento pra todo mundo, tá ligado? Pra todo mundo ligar um alerta e falar, ninguém é intocável nesse elenco. Exato. Ninguém é intocável nesse elenco. Pra você estar aqui, você tem que jogar. Pra você vestir a camisa do Flamengo, você tem que jogar, você tem que demonstrar vontade. E quem esteve presente ontem, dentro de campo, em alguns momentos demonstrou vontade. E o Arrascaeta, quando entrou, demonstrou vontade também. Então, eu acho assim, a partida excelente do Gerson, eu acho que com certeza foi o melhor da partida, como você disse, hat-trick de assistências, vem se mostrando muito bem ofensivamente, sempre foi unanimidade defensivamente, por ter o corpo, sabe jogar usando seu corpo, sabe achar bons passes. Que isso, cara? Você gosta do corpo do Gerson? Não, mano, ele futebolisticamente. Pô, Ele sabe, aqui, ó, quando ele abre aqui, ó, abre o Abre asa. Quando abriu asa. abriu o asão aqui, ó, aqui. eu fico puto quando ele faz isso e perde a bola. Aí eu fico puto. Tá ligado? Aqui, ó, só aqui, ó, pisou na bola, ó, toca, aqui, ó. Quebra em mim, Matheus Cunha. Quebrou. Chute no caroço, quando eu meti aquele passe pra você. Quebrou. Lançamento. Aqui, ó, ó o domínio. Matou a bola, aqui, ó, aqui, ó. É meio Michael Jordan com a linguinha, né? Tá ligado? E já parte já com a canotinha mágica, pô. Não tem? Ele levantou a cabeça aqui procurando. Aqui, ó. Cara, 3 em cima dele já, ele só aqui, ó, só na abraçada. Aí viu que não dá mais o que fazer, cavou aquela falta. Ih, caraca! Pô, mas Ai, não tem meu jeito. Deus, cara. Retomando os bons momentos de menino vapo Gerson, cara. Com a chegada do Sampaoli, essa função que ele vem fazendo caindo mais pela esquerda, tá dando muita opção pro Flamengo ofensivamente pelo lado esquerdo, né? Quando ele cai pelo lado esquerdo, você vê que abre um leque de possibilidades ali. Então, cara, ótima partida do Gerson, como a gente disse aqui, é o melhor da partida, sem dúvidas mesmo. E como eu disse a vocês, serve de alerta para todo o elenco, de que ninguém é intocável dentro desse elenco do Flamengo. E eu acho que esse mês é essencial também. Assim como eu disse do Fluminense, que terça-feira é o que vai dizer o que o Fluminense será daqui para frente, eu acho que esse próximo mês agora de julho, será um mês essencial para o Flamengo saber o que será do Flamengo de 2023 de São Paulo. Entendeu? Porque Título do próximo corte. são jogos... Perfeito, moleque. Foi bem nessa. Porque Ele foi são bem nessa. jogos que são jogos decisivos contra adversários que brigarão pela parte de cima da tabela, que é o Palmeiras, que é o caso do Atlético Mineiro, entendeu? Fluminense. E também os jogos decisivos da Copa do Brasil, né, mano? Pô, América Mineiro tá de sacanagem. Todo mundo do Coelhão aí. Mas, tipo, Assim, são jogos essenciais no brasileiro. E também fase de mata-mata da Copa do Brasil. Acredito que se o Flamengo não tenha força pra conseguir conquistar um título brasileiro, acho que pelo menos uma Copa do Brasil, um campeonato mata-mata que o Flamengo consegue beliscar nesse ano. Perfeito. Então, é um mês essencial, como vocês trouxeram, não tem jeito. cara, eu quero destacar o comentário do Maurício aqui, que era exatamente o que eu ia falar sobre o Gerson, Vini. Que ele falou, no Marcelo ele já jogava mais pela esquerda, né? Quem joga FIFA, tá ligado? O Gerson chegou a ter, tem a carta TOT, né? TOTW, que é Team of the Week. Quando um jogador se destaca nos campeonatos europeus, ele ganha uma cartinha especial com over maior. O Gerson já ganhou umas 3, 4 cartas quando ele tava no Olympique de Marseille como ponta esquerda, tá ligado? É treinado pelo São Paulo, né? Então ele já se conhece. Treinado pelo São Paulo. Pelo Sampa. Com essa coisa, cara, ainda colaborando com o argumento do Vini aqui, eu quero só citar a aspa do Sampaoli em relação à ausência do Arrascaeta na titularidade. Ele fala aqui, abre aspas pro Careca. Não foi questão física, eu queria um time... Calma aí, cara. Olha só, ele falou assim, não foi questão física, eu queria um time pra esse jogo. E nós temos um jogo de Libertadores semana que vem, sempre vai haver trocas. A identidade do jogo tem que prevalecer diante de um nome. Fecha aspas.
Então, cara, realmente não foi opção física, foi a opção técnica do São Paulo. Ele realmente não chegou. Do nada, irmão. Nem ideia. Porque eu já tinha falado muito de São Paulo, achei que fosse ficar repetitivo, que devia ter um direto. Pô, podia falar, abre aspas pro treinador do Flamengo. Abre pro argentino. Ele é argentino. Ele é argentino. Abre aspas pro careca. Que isso? Mas enfim. Cara, falar aqui um pouco sobre o jogo é aquela frase que a gente vem falando aqui muitas vezes durante essa temporada do Flamengo, que é o Flamengo vence, mas não convence. Isso quando vence, né? Que eu quero trazer esse ponto mais pra frente, que eu tenho uma perguntinha pra vocês dois. Que hoje eu adoro perguntar as coisas pra vocês. Adoro soltar a bomba e sair correndo, papo reto. Mas a questão é a seguinte, cara. Eu acho que esse jogo, o Flamengo venceu, tudo bem. Mas eu acho que expôs o principal problema do Flamengo na temporada, que é a falta de equilíbrio. O Flamengo é um time que ele entrega ofensivamente, mas também entrega defensivamente. E não da mesma maneira, né? Não, perfeita analogia. Gols ofensivamente, mas sempre deixa a desejar defensivamente. Cara, o primeiro gol do Santos é praticamente um deboche ao torcedor. A postura do Léo Pereira e o Ayrton Lucas ali. Do Léo Pereira. O Léo Pereira foi bizarro, mano. Que isso? Bizarro. Você tá ouvindo sem o fone? Quê? Ele escuta sem o fone? Não entendi. Que idiota, cara. Aqui na minha mão tá dando uma pressão do caraca na orelha, filho. Cara, você tirou o fone e me respondeu. Eu perguntei, tu tá me ouvindo sem o fone? Tô ouvindo, tá alto. É só Mas, tu ajustar ele, pô. Mas o que eu queria falar é o seguinte, rapaziada. Esse sofrimento do Flamengo em relação à defesa não vem de hoje, tá? A gente tem sofrido isso, a gente que eu digo torcedor do Flamengo, mas também quem assiste e percebe as coisas, desde quando o Jorge Jesus saiu e que veio o Domenech. Isso era uma crítica muito recorrente aos times do Domenech. Faz muitos gols, mas também leva muitos gols. Sim. E isso tem se repetido com o São Paulo. O São Paulo, ele chegou... Posso fazer uma pergunta? Por rapidinho? Favor. Você não acha que isso é um pouco do DNA histórico do Flamengo? De sempre ser um time muito ofensivo e defensivamente não se mostrar tão forte? Isso aí vem desde a época do Zico, anos 80. Sempre foi um time que fez muito gol, mas sempre tomou muitos. Então, mas a gente pode trazer, por exemplo, o Flamengo do Jorge Jesus. Era um time muito ofensivo, mas que não costumava tomar muitos gols. Né? Mas acho que isso não foi um ano atípico pro Flamengo ali? Pode ter sido, mas talvez o problema do Flamengo seja tratar 2019 como atípico, entendeu? Acho que nós que assistimos de fora, tudo bem tratar como um ano atípico, mas a diretoria do Flamengo não pode ter essa mentalidade. Se quiser, manter uma dinastia, entendeu? Mas, falando sobre o time do São Paulo atual, o São Paulo chegou à marca de 18 jogos, agora contra o Santos, e o time sofreu 22 gols. Sob o comando do São Paulo, uma média de mais de um gol sofrido por jogo. E isso, cara, só nessa última partida o Flamengo sofreu 2 frente a um Santos extremamente frágil, né? Que tá passando por diversos problemas durante a temporada, não só dentro de campo, mas fora também. O Santos agora tá em 13º na tabela e só tem 2 pontos de diferença pro Goiás, que é o 17º. Não, informação, o Santos não fazia 2 ou mais gols desde o dia 10 de maio, tá ligado? Olha aí. Então é isso que mostra o que é o Flamengo hoje. Um time muito desequilibrado. Trazendo mais alguns números aqui, o Flamengo sofreu 10 gols nos últimos 10 jogos, sendo que foram 6 nas 2 últimas partidas. E esse número vai assustar agora. O Flamengo, nas últimas 5 rodadas do Brasileiro, sofreu 97 finalizações. 97. Bizarro, irmão. É uma média de 19 finalizações no gol do Flamengo por jogo. O sistema defensivo do Flamengo, obviamente, se a gente estiver falando de problemas dentro de campo, é o principal problema do time. E, de novo, como eu falei, esse não é um problema do Sampaoli, é um problema crônico. Porque, a gente pode citar aqui todos os treinadores pós-Jorge Jesus, tá? A gente tem o Domenech, Paulo Souza, Vitor Pereira, Dorival, Rogério Ceni, Renato Gaúcho e Sampaoli agora, né? São esses, LF? 7 treinadores desde 2020. 7 treinadores em 3 anos. Cara, isso vem acontecendo com todos os treinadores. Isso aconteceu com o Rogério Ceni, isso aconteceu com o Paulo Souza, romântico, com o Vitor Pereira também aconteceu, com o Domenech lá atrás. O único que eu acho que não sofreu tanto foi o Dorival. Conseguiu encontrar um sistema ali muito confortável pro time mediante as situações. Perfeito, um time muito sólido ali nas situações do Flamengo e emplacou um time que entregou resultado rápido que precisava. Mas fora essa exceção, todos os times sofreram. E aí, eu queria trazer a pergunta pra vocês, queria trazer uma comparação. No ano, o Flamengo tem 41 jogos, com 79 gols marcados e 49 gols sofridos, tá? Isso dá uma média de basicamente 2 gols marcados por jogo e 1 gol sofrido.
arredondando, tá? Porque a média de gols marcados foi 1,9 e a média de gols sofridos foi 1,1. Então, beleza, a gente arredonda. Com o Sampaoli, o time tem 38 gols marcados e 22 sofridos em 18 jogos. Guarda esse número. 38, parece um problema 22. de matemática de prova. Não, vou chegar lá. Sou de humanas. O Sampaoli tem 38 gols marcados, 22 sofridos em 18 jogos. Vitor Pereira, o último treinador do Flamengo, ficou no comando por 19 jogos. Nesses 19 jogos, ele teve 37 gols marcados e 24 sofridos. São números bem similares, né? Se a gente for botar no papel. A pergunta que eu faço é o seguinte: o que diferencia o trabalho do Sampaoli em relação ao do Vitor Pereira, sendo que ambos têm números parecidos e os mesmos problemas? Parece ser pergunta de professor de matemática mesmo, né? Mas, cara... Eu acho que é pode falar, Vini. Eu acho que é em relação a, tipo assim, a figura que o Sampaoli se mostra fora de campo também, tá ligado? Ele demonstra ser um técnico com vontade. Ele chegou dentro do Flamengo. Todo mundo sabe que o Sampaoli tem personalidade forte. Só que ele chegou dentro do Flamengo conseguindo conquistar os jogadores e de uma maneira que deu pra perceber que ele conquistou, tá ligado? Todo mundo sabe que o elenco do Flamengo hoje em dia joga de uma maneira melhor que jogava pelo menos quando jogava contra o Vitor Pereira. E tipo assim, tem outra coisa também que é muito importante. O recorte do Vitor Pereira no Flamengo é no Carioca, tá ligado? Obviamente teve competições importantes que o Flamengo acabou perdendo, né? Que foi eliminado contra o Al-Hilal no Mundial, perdeu Supercopa, perdeu Recopa, etc. Foi visto nessas diversas competições. Vou espirrar. Saúde. Mas enfim, no recorte em geral, essas competições que o Flamengo acabou sendo visto ou então sendo eliminado, como foi o caso do Mundial, foram competições de poucos jogos. A gente viu o trabalho do Vitor Pereira mais no Carioca, contra o Nova Iguaçu, contra o Resende, contra, sei lá, qualquer outro time do Carioca aí, tá ligado? Madureira. Então, eu acho que se a gente for trazer o recorte, talvez, se o Vitor Pereira tivesse disputado os mesmos jogos que o Sampaoli disputou, talvez não teria o mesmo aproveitamento. Um aproveitamento parecido, tá ligado? Eu acho que vai muito do recorte. O recorte do Vitor Pereira no Flamengo são jogos de menor expressão do Carioca. Além de ter os jogos do Mundial e tal, os jogos decisivos. E nesses jogos decisivos, ele não conseguiu se sagrar vencedor. Entendeu? Não conseguiu conquistar nenhum título pro Flamengo de 5 disputados. Então, acho que foi. Então eu acho que vem disso, tá ligado? Conseguiu vitórias, fez gols. Fez gols, 4x1 contra o Bangu, tá ligado? 2x0 não é parâmetro. Eu acho que não é parâmetro, pelo que o Sampaoli enfrentou até o momento. A gente tem como, por exemplo, o Fluminense. Conseguiu eliminar o Fluminense numa competição mata-mata. Coisa que o Vitor Pereira no Carioca, 2x0, gol do Beijinho do Pedro, segundo jogo 4x1 Fluminense, um amasso absurdo. Então, acho que tá nisso, tá ligado? Eu acho que realmente em números se equipara, os dois se equiparam, porém, entretanto, todavia, no recorte dos dois, eu acho que o Vitor Pereira tem jogos muito mais fáceis do que o Sampaoli tem tido no momento atual. E cara, eu acho que também vai um pouco da personalidade dos dois. O Vitor Pereira, quando chegou no Flamengo, no Corinthians se dizia um cara mais enérgico. Quando chegou no Flamengo, eu esperava um pouco disso dele. Cara, ele era um cara muito apático no Flamengo. Parecia que ele não queria estar ali, ficava na dele quietinho. E meio que os jogadores aparentemente sentiram isso. Tanto é que teve muitos movimentos de jogadores que não estavam gostando dele. Saíram essas fofocas na internet, como sempre acabam saindo do Flamengo, de panela querendo derrubar o treinador. E aparentemente o Sampaoli, quando chega o Sampaoli, muita gente falava: não vai dar certo, porque esse cara é muito explosivo, vai arrumar atrito com os jogadores. Aparentemente tem uma boa relação com os jogadores e é um jeito enérgico dele positivo na beira do campo. Você não vê ele, xingando o jogador, não sei o que. Ele fica ali pra lá e pra cá querendo o melhor do time, sabe? Eu, particularmente, vejo isso nele, sabe? E outro assunto que eu queria ressaltar aqui, que até quando o Flamengo vai ficar nessa de primeiro semestre, foi mal no primeiro semestre, o treinador não durou muito bem, não rendeu tanto, e ficar esperando o segundo semestre para dar aquela arrancada, nem sempre isso vai dar certo, não é todo ano que isso vai dar certo. Ano passado não foi parâmetro, 2019 não é parâmetro de ficar nessa de, não fomos bem no primeiro semestre, mas no segundo tá garantido, sempre chegamos no final. Cara, pode chegar a hora que isso não vai acontecer e a temporada ir pro lixo. O Flamengo pode, se não abrir os olhos, vai jogar a temporada no lixo e perder todos os títulos e chances que teve de conquistar esse
nesse ano. Isso é bizarro. Isso é bizarro pelo elenco que o Flamengo tem nas mãos, sabe? Isso é bizarro e vergonhoso. Vergonhoso se isso acontecer nesse ano. Pode dar certo como deu ano passado e também em 2019, mas também pode dar errado como deu em 2021, né? Que 2021. não disputou nenhum título. Nenhum título. Então, E esse ano disputou Mundial, Carioca, Pô. Supercopa, Recopa, Libertadores, Copa do Brasil Brasileiro. Pô, que isso? Não ganhou nem o primeiro turno do Carioca, pô. Não, perdeu o Fluminense, né? Perdeu o Fluminense também. 2x1. Tu tava vendo só- esse jogo lá em casa, não tava? Lembra? Tava. Só dar minha opinião aqui, em relação a essa pergunta que eu mesmo fiz, eu concordo com vocês, tá? É que eu tava pesquisando e eu achei muito engraçado, que os números são bem parecidos, né? Mas, cara, eu acho que isso prova que futebol não é só número. Óbvio que os números ajudam, mas você assistir ao jogo é muito diferente, porque eu acho que uma coisa que pesa muito é o DNA de cada treinador, né? O Vitor Pereira, em alguns momentos, a gente já conversou muito sobre isso, ele abdicava da bola no comando do Flamengo. Muitas vezes ele era um estilo totalmente reativo, que não queria a bola, entregava a bola pro outro time, e o Flamengo só ficava postado atrás tentando sair no contra-ataque. O que um time, na minha visão, com o elenco do Flamengo, não pode fazer. O Flamengo tem jogadores bons o bastante para ter uma boa saída de bola, para conseguir construir uma jogada, o meio campo formado com Everton Ribeiro e Arrascaeta, irmão. Uma linha de zaga que é boa com a bola nos pés, um ataque que funciona muito bem, os jogadores sabem se movimentar, sabem trocar passes. Então você abdicar da bola com esse elenco é uma coisa que pesa muito. Enquanto o Sampaoli, uma coisa que a gente mencionou aqui logo na primeira partida dele no Sports Arena, foi a diferença de postura dos jogadores, né? Os jogadores já nesse perde-pressiona, querendo, buscando, indo com vontade. Então acho que mesmo que os números sejam muito parecidos, os confrontos pesam, e eu acho que o DNA do Sampaoli e a forma como ele imprime essa ofensividade no Flamengo, apesar de alguns resultados duvidosos e algumas atuações mais ou menos, eu acho que é o que faz a grande diferença em relação ao Vitor Pereira, por exemplo. Não, perfeito. E trazendo aqui... Pode falar, Bim. Pode falar. Eu ia concluir. Tipo, o Sampaoli é um técnico que tem de característica sempre pedir reforços, né? E esses reforços vão chegar ainda. Então, pode ser que com esses reforços chegando... Aparentemente o Alan agora é certo, né? Do Alan, Finalmente acabou essa novela. Exato, que a diretoria de futebol queria vendê-lo, mas o treinador, o novo treinador, o Filipão, e a comissão técnica queria o jogador. Mas o Galo tá precisando de dinheiro, então liberaram um jogador, vão ser aproximadamente 9 milhões de euros. Acho que por volta Acho que disso sim, aí. mas posso... Quase 40 milhões de reais. Isso aí, quase 40 milhões de reais. Enfim, e chega o Luiz Araújo também, né? Agora, né? O Luiz Araújo tá chegando no Flamengo. E o Rossi. Exato. E o Rossi, então, tirando o Rossi, que já estava acertado com o Flamengo há um bom tempo, o Alan e o Luiz Araújo são pedidos, né? Mais ou menos pedidos do Sampaoli no Flamengo. Então, vamos ver. Espero que dê certo, né? São peças interessantes, e um fator também que tá me surpreendendo é a volta do Bruno Henrique. Ontem fez boas jogadas e é um jogador que, se voltar 100%... Exato. É mais um reforço. É um né, cara? reforço de peso. Não, de peso. esquece. Ó, só confirmando aqui, 8 milhões de euros. Quase 41 milhões de reais. Olha aí. Beleza. Mas, ó, Ali na tem um casa comentário do aqui, ó, do Maurício. Nenhum dos dois convence, mas o Sampaoli, você vê que o time pelo menos tem um começo ali. Concordo. Verdade. E acho que precisa de um zagueiro e lateral direito. Cara, até falei isso semana passada, lateral direito, por mais que precise, eu acho que a diretoria não vai atrás de lateral direito. Tem 3 laterais direitos no elenco. Então, por mais que nenhum dos 3 sejam assim, os laterais direitos, não vai trazer lateral direito agora, esquece. Lateral esquerdo, talvez, eu acho que poderia ir atrás sim. Tem o Renan Lodge aí dando sopa no mercado. Agora pintou aí o Wendel também, estão dizendo que ele tá liberado pelo Zenit para buscar um outro clube, mas já é especulado no Flamengo há um bom tempo já, toda a temporada praticamente. Mas vamos ver. E o Flamengo precisa ir tranquilo, porque o próximo jogo é de extrema importância para o Flamengo. Pode ser um dos jogos aí da temporada do Flamengo, por mais que seja com um adversário inferior, que é o Alcas, um adversário desconhecido, né? Pouca gente conhecia esse clube, mas venceu o Flamengo no primeiro turno, lá jogando fora de casa. E o Flamengo precisa vencer apenas de um empate para se classificar para as oitavas de final da Libertadores. Joga contra o Alcas aí no Maracanã na quarta-feira, às 9 da noite ou 9h30? 9h30. 9h30. Comebol aí, obrigado por não boicotar o Sports Arena dessa vez.
A gente conversou com eles e eles liberaram. Teremos um assunto aí pra falar quinta-feira, pelo menos. Mas é isso, galera. O Flamengo joga esse jogo aí de extrema importância no Maracanã, depois pega o Fortaleza em casa. Querem dar algum palpite aí sobre esse Flamengo e Alcas? Acho que o Flamengo vence e convence, hein? Quanto? Vezão, Flamengo. Cara, eu acho que um bom 2x0 Flamengo. 4x0 Flamengo. Beleza. Um gol de pênalti do Gabigol. Perfeito. Pra ver aqui. E vai levantar a blusa e mostrar, como sempre, a logo do Esportes Arena. Perfeito. Você que falar, ia Mas, mostrar enfim. o tanquinho. Não. Aí eu não sei se a gente já quer muito. Mas. Você quer, né? O Gabigol, você pode tudo, Gabigol. Que isso? Mas não sei se ele tá com tanquinho, não, né? Sei não, né? Ah, ele falou na entrevista lá que ele tava gostoso, né? Em casa falavam que ele tava gostoso. Tá igual a Você mim, tá então. dizendo? Tá igual a mim, então. Ah, eu também me acho gostoso, irmão. E aí? Aqui em casa geral fala que eu tô gostoso. Eu moro Aí. sozinho, pô. Então beleza. Tu e as vozes na tua cabeça. E eu que sou fragmentado, né? Mas enfim, fechou, rapaziada? Pô, acho que fechou, galera. Fechamos.